Fala, queridos tranquilos, eu sou o Pedro Maia, esse é o HQ etc. E no vídeo de hoje vamos falar do quadrinho que apaixonou a Netflix. Estou falando de O Eternauta, esse quadrinho argentino que é uma referência e hoje a gente vai fazer um review completo dele. O Eternauta conta a história de Juan Salvo, que misteriosamente aparece na frente de um quadrinista enquanto ele está em casa trabalhando. É aquele quadrinista surpreendido, não entende muito bem o que é aquele cara, quem que é aquele cara, pergunta o que ele é e ele revela que as pessoas o chamam de muitos nomes aí no decorrer do tempo, mas ele é conhecido como o Eternauta. E começa a contar a sua história, né? O porquê que ele virou o Eternauta e o que ele está fazendo ali na frente daquele quadrinista. E depois de usar essa metalinguagem, né? De aparecer na frente do quadrinista para contar uma história em quadrinhos, né? Que a gente está lendo, ele começa a realmente falar sobre o que aconteceu com ele. Primeiro de tudo, ele fala sobre uma nevasca misteriosa que aparece do nada e começa a matar todo mundo. Então, Juan Salvo ele vivia tranquilamente, né, com os amigos e com a sua família em Buenos Aires. Um dia ele vai jogar um truco ali com seus amigos, até que começa a cair uma nevasca misteriosa. Eles começam a escutar alguns barulhos, né, estranhos na rua, além de um alerta que vem do rádio, né, falando de um teste nuclear que eles acham inicialmente que toda essa confusão parte desse incidente nuclear, mas ao olharem para fora e perceberem tudo que vai ocorrendo, eles se deparam com essa nevasca que é mortal e que vem de uma origem que eles não conhecem, né? A partir desse momento eles ficam enclausurados e aí começa toda uma dinâmica de, primeiro, sobrevivência e segundo, de descoberta. O que é aquela nevasca, o que ela significa e quais são os impactos dela. No decorrer da trama, obviamente a gente olha para Juan Salvo e ele tem esse peso de querer defender a sua família, né? Helena, sua esposa, e Martita, sua filha. Mas ele vai ter que dar a cara, né? Porque ali eles estão tentando sobreviver àquela nevasca e quando temos um apocalipse de qualquer forma, né? Ou uma situação extremamente drástica, os primeiros vilões, entre aspas, né? O primeiro desafio que você tem que enfrentar são as próprias pessoas que também estão tentando sobreviver, né? Então, qualquer obra pós-apocalíptica ou que tem algo relacionado à guerra ou algum desastre, seja ele natural ou causado pelas pessoas, ali existe esse primeiro dilema, né? Muito pensado, até é citado pelo próprio autor aqui da obra, o próprio roteirista, né? Que as discussões vêm muito do Hobbes, né? Do filósofo Hobbes, naquela famosa frase dele que o homem é o lobo do homem. Mas ao contrário do que Hobbes pensava, né? Aqui o autor ele quer virar essa ideia, né? Ele quer desmistificar essa ideia e trazer um ponto de vista diferente, que na verdade existe um herói coletivo. E como que ele apresenta, né, a dupla Osterheld, que é o autor, o roteirista, e o Solano Lopes, que é o desenhista, como eles direcionam a esse sentido, né? Primeiramente, após ali os desafios de sobrevivência, eles entendem que o inimigo é muito maior do que o clima, que o clima na verdade ele é uma causa de alguém, alguém está por trás, né, manipulando todo aquele clima, toda aquela nevasca, toda aquela situação. Então, a partir desse momento do inimigo comum, existe uma organização coletiva em que as pessoas, inclusive o Juan Salvo, vão usando seus hobbies e os seus conhecimentos para subverter os desafios que são propostos e a partir disso avançar e realmente tentar descobrir quem está por trás de tudo isso. E aqui a gente está falando de uma ficção científica, né? Então você já imagina mais ou menos para onde essa história vai. Não necessariamente o inimigo que está por trás dessas mudanças climáticas, né, dessa nevasca, é um humano, né, é alguém deste planeta,
mas age para criar dificuldade para as pessoas, né? E é isso que eles vão buscar, a descoberta de quem está por trás de tudo isso. E por que, no fim das contas, essa ficção científica apaixonou a Netflix, né? O Eternauta, além de ser uma ótima história, surpreendentemente atual, apesar de ser publicada lá em 1957, ela aborda muitas das coisas que a gente está passando hoje em dia. Por exemplo, crises climáticas, ataques, né, de uma nacionalidade a outra, o pensamento de sempre um apocalipse, né, coisas que podem acontecer aí que vão mudar toda a estrutura social, né? A gente passou aí recentemente por uma pandemia que mudou muito disso. E diferentemente de obras como The Last of Us, que na primeira temporada já foi um pouco assim, mas na segunda se aprofunda ainda mais nesse sentido, de mostrar que essas organizações sociais elas entram em conflito por muitas vezes, seja pelo lado religioso, seja por uma ideologia própria, todos ali tentando sobreviver e se canibalizar de alguma forma. Aqui o pensamento é totalmente diferente. É o pensamento que a gente viveu recentemente e que a gente vive de épocas em épocas quando tem muitas dessas crises globais. Por exemplo, em 1957, fazia pouco mais de 10 anos ou menos de 10 anos que tinha acabado a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial destruiu quase que toda a Europa, né? Principalmente ali a parte da Alemanha Oriental, e precisou de muitos países se solidarizarem, né, com aqueles países atingidos para que de alguma forma eles se reorganizassem, né? Isso aconteceu recentemente na pandemia, onde a gente ficou recluso, né? Se afastando de passar o vírus para outras pessoas. Era uma convenção coletiva a partir do isolamento, né? Mas que tinha esse grande herói que é o coletivo no combate do desconhecido, né? Seja da doença ou seja de um ataque dessa reconstrução de futuro, né? A gente nunca sabe como que ele vai ser. E é mais ou menos isso que fala o Eternauta, né? E eu acho que é por isso também que a Netflix vê essa obra como atual e consegue adaptar ela para uma linguagem que funciona hoje em dia, usando situações que estão aí no nosso cotidiano e que nos fazem refletir de alguma forma. E como eu já disse, esse quadrinho te faz pensar em muitas coisas, né? Nesses dois estágios, nessa dualidade, né? Do primeiro, do combate às próprias pessoas, ali o combate pela sobrevivência, e o segundo, uma organização coletiva mostrando que a gente pode evoluir. Isso pode ser refletido nos dias de hoje, até num pensamento econômico, por exemplo, um pensamento mais capitalista que muita gente olharia como canibalizadora, né? Eu preciso vencer e para eu vencer eu tenho que ter mais capital e isso desregula de alguma forma e existe muita pobreza, muita desigualdade a partir disso. Outro, um pensamento mais coletivo, mais socialista, comunista, onde todo mundo, que tudo que tem é dividido igualmente, as pessoas têm as suas tarefas, têm a sua é, particularidade, a sua personalidade, mas elas ajudam no coletivo como um todo, né? A gente pode olhar essa obra também com um olhar socioeconômico, né, de alguma forma, e te faz pensar muitas coisas, né? Por que que hoje em dia as pessoas são tão individualistas e já esqueceram o que aconteceu aí na pandemia há menos de 5 anos atrás, né? Ou 5 anos atrás? O que que faz as pessoas mudarem tanto? O que faz as pessoas necessariamente agirem de uma forma individualista e não necessariamente coletiva para sair de uma situação? Mas em catástrofe as pessoas são mais coletivas do que individualistas, né? A gente fica se perguntando essas coisas e essa obra traz tudo isso, né? Traz essa reflexão, traz esse pensamento com um roteiro espetacular. Apesar de 1900, de começar a ser escrito em 1957, não é datado de forma alguma, muito pelo contrário, é extremamente atual. Obviamente,
Às vezes é um pouco verborrágico, eu senti isso. A fluidez, às vezes, ela é um pouco travada, assim, um pouco complexa, mas a narrativa, o que é contado, funciona de uma forma perfeita, casando com uma arte em preto e branco ali do Solano Lopes, que é sensacional também. A expressão das pessoas, as situações, a ação que é posta, né, em alguns quadros, principalmente na parte de combate, é muito boa também e te traz aquela sensação do enclausuramento num primeiro momento, né? Do sair, do medo do sair, do que vai acontecer se eu entrar em contato com aquela neve, né? Que tá caindo, se os personagens entrarem em contato com aquela neve, ou até mesmo numa segunda parte de sufocamento, né? Se eu tô sem o meu traje ali para sobreviver, o que eu vou fazer? Será que eu posso realmente tirar agora que a neve mais ou menos cessou, se eu posso tirar meu traje ou não? Tem esse aspecto do sufocar também, das coisas acontecendo, do cerco fechando e esse sufocamento tanto do traje quanto dos acontecimentos, né? Isso é genial e realmente é uma obra que merece ser lida e é latino-americana, né? O que é mais bizarro ainda é que passou muito tempo para a gente ter contato a uma obra dessa com essa qualidade, tanto gráfica quanto de narrativa que agora vai ser apresentada pela Netflix. E falando em contexto gráfico, essa edição trazida pela editora Pipoca e Nanquim, de luxo assim, ela é sensacional. Como vocês podem ver aqui, eu estou colocando as imagens na tela, ela é toda em capa dura, com verniz, as páginas em offset. Essa edição tem 372 páginas no total, muito bem impresso, muito bem editado. Tem textos introdutórios e também o perfil dos autores no final da HQ. E ela contém também uma luva. E essa luva também que tem verniz localizado, muito bem feita. A qualidade gráfica é excelente, padrão da Pipoca e Nanquim, né? A gente já conhece aqui, já resenhou alguns quadrinhos deles, sempre em alto nível, e esse quadrinho merecia uma edição dessa, é realmente espetacular. Em linhas gerais, é uma HQ muito surpreendente, atual, relevante e que nos faz pensar muitas coisas. Eu acho que é uma indicação perfeita para os dias atuais e é uma obra perfeita. Merece com certeza ser lida e ser obtida dentro de uma coleção de quadrinhos. Para todo mundo que ama, merece ler Eternauta pelo menos uma vez na vida. E atualmente a série do Eternauta está em primeiro na Netflix, né? Eu assisti o primeiro episódio, eu acho que eles vão trazer uma adaptação aos tempos mais atuais, né? Mas parece que a essência tá lá. Me conta aí se você já assistiu o Eternauta, os primeiros episódios, e o que você achou. E eu vou deixar o link aqui na descrição do Eternauta, o link da Amazon, se você se interessou e quiser comprar pelo nosso link, fica à vontade, é só clicar aqui embaixo. Muito obrigado por assistir até aqui, eu te peço humildemente que se inscreva nesse canal, aqui a gente fala de quadrinhos, mas de outras coisas também, da cultura pop, de filmes, de séries, tudo que você ama tá aqui, tá certo? Então não se esquece também de dar o like e comentar se você já assistiu algum episódio do Eternauta ou está interessado na HQ, tá certo? Muito obrigado e até a próxima.